corpo, agora a gente passa para o mandado de segurança. O mandado de segurança foi introduzido no constitucionalismo brasileiro na Constituição de 34. Só que a gente viu que desde 1926 a abrangência do habeas corpus tinha sofrido uma restrição. A gente deixou de aplicar a teoria brasileira do habeas corpus. Então, aqueles direitos mais amplos que não estavam diretamente, que não diziam diretamente respeito à liberdade de locomoção, que eram protegidos por habeas corpus, ficaram ali sem um remédio constitucional para tutela. Então, houve um vácuo em relação à tutela desses direitos entre 1926 e 1934. Porque esses outros direitos, a maioria deles seria tutelada por meio do mandado de segurança. Então, o mandado de segurança em 34 veio para dar um fim a esse vácuo que ficou quando a gente pôs um fim à teoria brasileira do habeas corpus. Tá? Bem, o mandado de segurança está previsto no artigo 5º da Constituição, lá no inciso 69, que fala: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Então, se for direito à liberdade de locomoção, não cabe mandado de segurança, cabe habeas corpus. Da mesma forma, a gente ainda vai estudar o habeas data, mas o habeas data se presta a proteger o direito de acesso ou de retificação de informações relativas à própria pessoa do impetrante. Tá? Então, quando for esse o direito violado, também não cabe mandado de segurança, vai caber habeas data. Tá? Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública, veja, no habeas corpus não exigia que fosse um ato de autoridade, no mandado de segurança exige. Então, quando for uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. E aqui algumas observações. Primeiro, o mandado de segurança só se presta a tutelar direito líquido e certo. O que é direito líquido e certo? Direito líquido e certo, tem muita gente que pensa isso, mas não é. O direito líquido e certo não é um direito que tenha algum tipo de qualificação jurídica especial no ordenamento jurídico. Por exemplo, um direito previsto na Constituição é um direito líquido e certo. Não é. Direito líquido e certo é aquele direito, esteja ele previsto onde estiver no ordenamento jurídico, é aquele direito que você consegue comprovar, quando você ajuiza a ação, você consegue comprovar de imediato, de plano. Você tem uma prova pré-constituída, você não precisa constituir essa prova durante o processo, ela está pré-constituída. Né? Em regra, invariavelmente, é uma prova documental. Você tem documentos que já existiam, que comprovam que você tem aquele direito que ele foi violado. Tá? É possível ajuizar um mandado de segurança quando esses documentos estão em poder de terceiro? É possível. Tá? A lei do mandado de segurança, que é a lei 12.016, prevê a possibilidade. Quando isso acontecer, você vai ajuizar o mandado de segurança e o juiz vai mandar que quem tem os documentos apresente em juízo. Né? Se for a própria autoridade que é impetrada, né, a autoridade coatora, o juiz, quando notificar a autoridade, já vai falar: olha, apresente aqui no processo esses documentos. Tá? Então, direito líquido e certo é isso, aquele direito que já é comprovado de imediato. Você não precisa produzir provas durante o processo. No mandado de segurança, não se admite a fase de produção de provas. É um processo bem rápido, bem célere, e se for um caso em que é necessário produzir prova, o juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Tá? Porque mandado de segurança só se presta a proteger direito líquido e certo. Tá? Outro detalhe, o ato impugnado no mandado de segurança tem que ser um ato de autoridade pública. Pode ser um ato praticado por um particular? Pode ser um ato praticado por um particular, desde que esse particular, na prática desse ato impugnado, tenha atuado na qualidade de poder público. Por exemplo, uma concessionária de um serviço público. Se ela pratica um ato que é típico do poder público, esse ato da concessionária pode ser impugnado por meio de mandado de segurança. Agora, se a concessionária pratica um ato de gestão comercial qualquer, esse ato não pode ser objeto de mandado de segurança. Isso está lá, inclusive, na Lei 12.016. Tá? Bem, existe um prazo decadencial para se ajuizar o mandado de segurança, que é o prazo de 120 dias, a partir do momento
em que o titular do direito toma ciência de que aquele direito foi violado. Está lá na lei do mandado de segurança, lá no artigo 23. Ó, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Detalhe. O STF já falou que esse prazo é constitucional e ele tem uma súmula, agora eu não lembro o número, uma súmula que fala que o pedido de reconsideração apresentado lá na via administrativa não interrompe esse prazo decadencial. Então você quer pedir a reconsideração? Vá lá e peça. Só que o prazo vai continuar correndo. Tá? O prazo para o mandado de segurança, né? Porque se o prazo expira, né, passaram 120 dias, você ainda pode ir a juízo, né, ajuizar uma ação e pedir para reparar aquele seu direito. Mas não vai poder mais ser um mandado de segurança. Vai ter que ser uma ação pelo rito comum, que é mais demorada e por aí vai. Tá? No mandado de segurança, o STF tem um entendimento de que o impetrante pode desistir a qualquer momento. Inclusive depois que já foi prolatada uma sentença de mérito, ainda que a sentença de mérito tenha sido favorável ao impetrante. Então está lá em sede recursal, está lá já em recurso extraordinário, por exemplo. Pode desistir? Pode desistir. Agora tem duas ressalvas. Primeiro, quando o impetrante vai lá e desiste do mandado de segurança, porque ele sabe que aquele órgão daquele tribunal, por exemplo, uma câmara específica, uma turma específica, ele sabe que aquele órgão tem uma jurisprudência que é contrária aos seus interesses. Então ele vai lá e desiste. O STF diz que não pode desistir nesse caso. O impetrante não pode desistir, segundo o STF, quando ele desiste só para fugir da aplicação da jurisprudência do tribunal. Outro caso, quando o mandado de segurança já está em fase de recurso extraordinário e já foi reconhecida a repercussão geral. Nesse caso também não pode mais desistir. Tá? Inclusive, essa jurisprudência da possibilidade de desistência e da tentativa de fugir da jurisprudência do tribunal, o que inviabiliza a desistência, está nesse precedente aqui, tá? Que está aí no material dos slides. Então, vocês, acho que a gente vai disponibilizar para vocês aí, vocês vão lá e consultam um precedente bem bonitinho, tá? No mandado de segurança, quem são os atores? A gente viu que no habeas corpus a gente tem 3 atores, porque o paciente não necessariamente tem que ter ajuizado o habeas corpus. No mandado de segurança, a gente tem 2 atores, que são o impetrante, que é quem ajuiza o habeas corpus, que é titular do direito violado. Então o impetrante ajuiza, o habeas corpus não, o mandado de segurança. Então o impetrante ajuiza o mandado de segurança em seu favor. Tá? E tem o impetrado. O impetrado é a autoridade que praticou o ato imputado como ilegal, o ato coator. Tá? O impetrado pode ser chamado também de autoridade coatora. Tá? E o ato que é praticado por ela é o chamado ato coator. Tá bom? No mandado de segurança tem que ter advogado. Tá? No habeas corpus não precisa de advogado. Agora, imagine um caso em que uma autoridade pratica o ato, esse ato é impugnado em mandado de segurança, só que esse ato foi praticado pela autoridade quando ela estava exercendo uma competência que tinha sido delegada para ela. Quando a autoridade exerce o ato, quando está exercendo uma competência delegada, quem tem a legitimidade passiva para o mandado de segurança como autoridade coatora é quem praticou o ato efetivamente, no exercício da competência delegada, ou é a autoridade que delegou a competência? É quem praticou o ato no exercício da competência delegada. Tá? Desde que, evidentemente, tenha praticado esse ato dentro dos limites da delegação dessa competência. E tem uma súmula do Supremo sobre isso, a súmula 510, que fala que praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Tá? Agora, se no curso do mandado de segurança, o impetrante, né, quem ajuizou a ação, morre, ela vem a falecer, o que é que acontece com o mandado de segurança? O STF tem jurisprudência que diz que o direito de postular por meio de mandado de segurança
é um direito personalíssimo. Então, só o próprio impetrante é que pode exercer esse direito. De modo que, se ele morre no curso do processo, não pode haver uma sucessão processual. Os herdeiros não podem se habilitar para dar continuidade ao processo. O processo se extingue sem resolução do mérito. Agora, se os herdeiros acharem que tem algum direito envolvendo o que estava sendo discutido naquele mandado de segurança, eles vão ter que ajuizar uma ação pelo rito comum mesmo, né? Vai pelas vias ordinárias. Mas o mandado de segurança, eles não podem dar continuidade. Tá? E aí, vem a questão da competência no mandado de segurança. A competência no mandado de segurança daqui a pouco eu volto aqui para a teoria da encampação, tá? Que eu quero ver a competência primeiro. A competência no mandado de segurança é definida pela autoridade coautora. Então você vai considerar a categoria da autoridade para dizer se quem é competente é um juízo de primeiro grau ou é algum tribunal que é competente originariamente, e pela sede funcional da autoridade, né? Qual é a seção judiciária, qual é a comarca que é competente de acordo com o local de atuação da autoridade impetrada. E aí, tem uma questão envolvendo a Justiça Federal, tá? Que é a seguinte. No artigo 109 da Constituição, lá no parágrafo 2º, que está aqui na tela, fala que nas causas em que for requerida a União, quem ajuiza a ação pode ajuizar no seu domicílio. Olha só, as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na sessão judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o fato que deu origem à demanda, ou onde esteja situada a coisa, ou ainda no Distrito Federal. Então dá várias opções para quem ajuiza a ação contra a União, inclusive no seu domicílio. Tá? Primeira questão. Essas causas aqui ajuizadas contra a União englobam também autoridades federais para o caso de ajuizamento de mandado de segurança? Segundo o STF e STJ também englobam. Tá? Agora, a gente não tem dúvida então de que englobam autoridades vinculadas à administração direta da União. Mas e se forem autoridades vinculadas a uma autarquia federal, que é a administração indireta, né? A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público da administração indireta. E aí, no caso aqui, estou falando especificamente de autarquias federais. Se for uma autoridade vinculada a uma autarquia federal, isso aqui também se aplica? Se aplica, tá? Porque o STF decidiu que esse artigo aqui, se aplica tanto à administração direta da União, quanto à administração autárquica. E aí, com base nisso, o STJ firmou a jurisprudência dele, no sentido de que isso aqui também se aplica ao mandado de segurança, tanto quando a autoridade coautora é vinculada à administração direta federal, quanto quando a autoridade coautora é vinculada a uma autarquia federal. Tá? Então, muito cuidado com isso aqui. Quando o ato é praticado por um tribunal, por um integrante de um tribunal, de quem é a competência para julgar o mandado de segurança? É do próprio tribunal. Tá? E quando é um ato de uma turma recursal, de colégio recursal? É da própria turma recursal. Tá? Não se aplica aquele raciocínio do habeas corpus, em que a competência para julgar habeas corpus contra ato de turma recursal é do tribunal. Tá? No caso de mandado de segurança, quando é um ato da turma recursal, a competência é da própria turma recursal. Tá? Olha só, súmula 41 do STJ. O STJ não tem competência para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. Súmula 624 do Supremo. Não compete ao Supremo conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais. São os próprios tribunais que vão julgar mandado de segurança contra os seus atos. Tá? E no caso de turma recursal, olha só, um precedente aqui do STF que fala do seguinte: mandado de segurança, impugnação de decisões ou atos emanados, quer de turmas recursais vinculadas ao sistema dos juizados especiais, quer de magistrados, né, de juízes que atuam nessas turmas. A ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento nessa hipótese da competência originária da própria turma recursal dos juizados especiais. Tá? Então a regra é o seguinte:
Ato praticado por tribunal, a competência é do próprio tribunal. Ato praticado por turma recursal, a competência não é do tribunal ao qual ele é vinculado. A competência é da própria turma recursal. Beleza? Agora, a gente volta para aquela questão da teoria da encampação. A teoria da encampação nada mais é do que o seguinte: é uma forma de aproveitar um mandado de segurança que foi ajuizado contra uma autoridade errada e julgar esse mandado de segurança no mérito. Para que isso aconteça, tem alguns requisitos que o STJ estabeleceu, tá? Que são os seguintes. Primeiro, tem que existir uma relação hierárquica entre a autoridade correta e a autoridade contra a qual foi efetivamente ajuizado o mandado de segurança. Segundo, essa autoridade, que tem que ser hierarquicamente superior àquela autoridade que efetivamente praticou o ato, tem que ter defendido o ato coator no mérito. Né? Então, a autoridade que foi impetrada efetivamente, ela não pode simplesmente falar: oi, eu não tenho legitimidade. Ela tem que ter defendido no mérito aquele ato que está sendo impugnado. E terceiro requisito: não pode ter ocorrido, em virtude da indicação equivocada da autoridade coatora, uma alteração da competência para julgar o mandado de segurança. Então imagine, quem julgaria o mandado de segurança, se a autoridade impetrada fosse a correta, seria um juiz de primeiro grau. Só que a pessoa que ajuizou o MS errou e ajuizou contra uma pessoa que deveria ser julgada pelo tribunal originariamente. Nesse caso, não pode aplicar a teoria da encampação, porque a indicação equivocada da autoridade coatora gera uma alteração da competência para julgar o mandado de segurança. Tá? Esses requisitos estão aqui nesse tema, na súmula 628 do STJ, que fala que a teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato. 2. Manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. E 3. Ausência de modificação da competência estabelecida na Constituição Federal. Beleza? Bem, sobre o mandado de segurança, tem uma última questão aqui, que é essa aqui, da questão que é o caso da impetração de mandado de segurança contra uma lei em tese. Tá? Tem uma súmula do STF que fala: não cabe mandado de segurança contra a lei em tese. Tá? A súmula 266 do STF. O que significa isso? Esse negócio de lei em tese é muito simples. Você não pode ajuizar um mandado de segurança para impugnar uma lei. Tá? Uma lei que tem preceitos gerais e abstratos. Isso é uma lei em tese. Lei em tese é a lei que tem preceitos gerais e abstratos, como devem ser as leis. Tá? Então você não pode ajuizar um mandado de segurança contra uma lei em tese. Por quê? Porque você está substituindo ali os instrumentos de controle de constitucionalidade. Basicamente isso. Agora, você pode ajuizar um mandado de segurança contra uma lei de efeitos concretos, que é aquela lei que por si só já gera os efeitos que são pretendidos com ela. Ela foi editada, já está lá gerando os efeitos. Tá? Por que você pode ajuizar um mandado de segurança contra uma lei de efeitos concretos? Porque a lei de efeitos concretos, ela por si só, já tem aptidão para violar o direito líquido e certo, porque ela tem efeitos concretos. Já uma lei em tese não tem essa aptidão, porque uma lei em tese, para vir a violar algum direito, ela precisa ser aplicada em um caso concreto. Precisa de um ato que aplique essa lei, porque ela não tem efeitos concretos. Tá? E um outro detalhe: embora você não possa ajuizar um MS contra uma lei em tese, você pode ajuizar um mandado de segurança para proteger algum direito seu e, na fundamentação, ou seja, incidentalmente, alegar a inconstitucionalidade daquela lei. Ou seja, como acontece em qualquer processo, você pode usar o mandado de segurança para realizar um controle incidental de constitucionalidade. Seria um controle difuso aí, nada impede. E isso, essa possibilidade de controle incidental de constitucionalidade no mandado de segurança, caiu na prova discursiva da PGE Goiás
de 2022. Tá? Uma questão bem interessante, que, se eu não me engano, envolvia competência para legislar sobre previdência de militares e a possibilidade de, incidentalmente, no mandado de segurança, alegar a inconstitucionalidade da norma que estava lá mencionada no enunciado da questão. Tá? Então, sobre mandado de segurança, era isso.